Glória a Deus. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Quero neste momento cumprimentar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma live esta semana. Nossa live EBD, ela está na lição de número 10, que tem como tema o ministério de mestre ou doutor, que nós iremos aprender a partir deste momento na nossa escola bíblica dominical, nossa live EBD, hoje, 4 de junho de 2021. Convidamos a você neste momento, a você que é amante da palavra de Deus, a você que tem interesse, que tem desejo em aprender a palavra de Deus, a ficar conosco até o final e que também você possa compartilhar com os seus amigos, amigas, com os seus familiares, os irmãos da sua igreja, esse importante ensino da palavra de Deus que nós iremos tratar a partir deste momento. Bom, quero cumprimentar você com a gloriosa paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus e agradecer a Deus pela sua companhia. E vamos neste momento já iniciando, orando ao nosso Deus, pedindo ao nosso Deus graça, sabedoria, para nós podermos falar aqui deste assunto tão maravilhoso e importante para as nossas vidas, para a igreja do Senhor Jesus. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, Senhor da glória, Deus bendito, Deus eterno, neste momento, meu querido eterno Salvador, graças te dou, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio, pela honra que o Senhor nos concede, ó Pai, de poder falar, de poder trazer o ensino da Tua palavra para muitas vidas, meu Senhor, que irão nos acompanhar a partir deste momento e outras que irão mais tarde ou depois irão ver e assistir e ser edificadas através deste trabalho, Pai, desta live. Quero neste momento apresentar a vida de cada um, que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha nos fortalecer e que possamos crescer juntos no temor, no conhecimento e na graça da Tua palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos aqui, meus amados irmãos e irmãs em Cristo, para mais uma live, nossa lição de número 10. Já tratamos de 9 lições que você pode acompanhar e assistir lá no nosso canal, no YouTube, EBD com J.E.Servo. Você vai lá, se inscreve, você ativa o sininho para que você receba as notificações, que assim que nós colocarmos um vídeo novo, você poderá acompanhar esse vídeo novo assim que for colocado no nosso canal. E você nos acompanha aqui na plataforma do Facebook, José Elmodan Servo. Ok? Eu fico muito feliz com a sua companhia, com a sua assistência, que está nos ajudando a promover o ensino da palavra de Deus e propagando sempre o Evangelho de Jesus. Nós também temos alguns estudos para você também lá assistir e ser edificado no ensino da poderosa palavra de Deus. Vamos aqui para a nossa lição de hoje, a lição número 10, que traz o tema, o nosso tema é o ministério de mestre ou doutor. O nosso texto áureo nos diz: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Romanos capítulo 12, versículos 6 e versículo 7. Os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são, por ele, chamados para edificar a igreja de Cristo. Veja que nesta lição, nesta revista, desse segundo trimestre do ano 2021, o qual nós estamos tratando desde o mês de abril, nós falamos muito, abordamos muito no tema, que o tema é os dons espirituais servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. E você, se você assistiu, você tem acompanhado nossas lives, você tem visto que nós temos tocado muito na questão da edificação da igreja, porque os dons espirituais, ele tem esse foco, ele tem esse objetivo principal, que é a edificação do corpo de Cristo. Claro que existe a edificação individual, no caso das línguas estranhas, que traz a edificação individual para o
crente, que é batizado com o Espírito Santo, que fala línguas estranhas, como também nós temos falado dos dons, no dom de profecia, que é um dom que traz edificação para a igreja, de forma coletiva. Os dons espirituais, ele tem essa finalidade, esse objetivo, de trazer edificação, tanto no sentido individual, como no coletivo. É o principal objetivo e finalidade de Deus ter colocado e à disposição da igreja os dons espirituais. Por isso nós estamos tratando nesse segundo trimestre sobre a questão dos dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Irmão Soares César, o meu primo César, Deus te abençoe, meu querido. Deus te abençoe, honrado com a sua companhia aqui conosco. Vá compartilhando aí com seus amigos, com as amigas, com os irmãos, com os seus irmãos em Cristo. Nos Facebook aí, vai compartilhando, nós alcançarmos um bom número de pessoas aqui aprendendo da palavra de Deus. Bom, o ministério de mestre ou doutor é o professor de escola bíblica, o querido doutrinador, é a pessoa que se dedica ao ensino da palavra de Deus. É um dom que Deus concede para a edificação da igreja. Eu quero deixar logo de antemão, no começo logo, algo relacionado à questão desse ministério. O ministério de pastor, de professor, ele tem a questão da responsabilidade, que é grande a responsabilidade daquele que é chamado, que é vocacionado por Deus para ensinar. A responsabilidade se encontra lá em Tiago, capítulo 3, versículo 1, quando Tiago vai dizer: nem todos vós querais ser mestre, porque sofrerão um maior juízo. A responsabilidade é muito grande para aquele que é chamado por Deus, vocacionado por Deus, e que assume essa condição de mestre ou doutor do ensino da palavra de Deus, porque tem que ensinar a palavra de Deus de forma integral, de forma íntegra, de forma total. Não pode trazer ensinamentos falsos. Tem que trazer o ensino autêntico e verdadeiro da palavra de Deus. É uma responsabilidade muito grande que o professor, que um doutor, que um mestre, que recebe este dom, a chamada para ensinar, ele tem sobre si, porque o juízo, a prestação de contas para com Deus, ela será mais rígida, será mais severa, porque o ensino, a orientação, a condução para aqueles que servem a Deus, para aqueles que fazem parte da igreja do Senhor, seguir o ensino autêntico, verdadeiro, daquele que é chamado e vocacionado por Deus para este ministério santo, este ministério glorioso, que é o ministério do ensino da palavra de Deus. É por isso que Romanos vai dizer que aquele que tem um ministério, que tem um dom de ensinar, que haja dedicação ao ensino. E Tiago vai falar sobre a questão da responsabilidade da pessoa, do homem, da mulher, que é chamado, que é vocacionado por Deus para exercer esse ministério. Mas também nós vemos a questão da recompensa. Eu queria abordar esses dois pontos logo de início, porque é muito interessante nós aprendermos sobre isso também. Para você que quer iniciar, para você que tem o desejo no coração de ensinar a palavra de Deus, é importante você já começar de cara entendendo essas duas condições para o mestre, para o professor, para o doutor que ensina a palavra de Deus. A primeira, a responsabilidade. A segunda, a recompensa. Lá em Daniel, capítulo 12, versículo 3, Daniel vai dizer: os sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça resplandecerão como as estrelas, sempre e eternamente. Há uma responsabilidade muito grande? Sim, uma responsabilidade muito grande para quem ensina a palavra. Mas também há uma recompensa para aquele que ensina a justiça de Deus, para aquele que ensina a palavra de Deus como ela realmente é.
os verdadeiros ensinos da palavra do Senhor. O Daniel vai dizer que eles resplandecerão como um fulgor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça resplandecerão como as estrelas, sempre e eternamente. Teremos uma recompensa, teremos um galardão, seremos recompensados por Deus quando proclamarmos e ensinarmos a verdadeira palavra de Deus. E a nossa recompensa é lá na glória. Não é aqui, não é aqui. Nossa recompensa não é aqui na terra, é na glória. Quando estivermos diante de Deus, nós iremos receber a nossa recompensa se ensinarmos a palavra de Deus como ela realmente é. Tá bom? Deus abençoe. Vamos aqui dar continuidade. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe. O tempo passa rápido, nós não queremos tomar muito tempo, mas o tempo não espera por ninguém, né? Vamos aqui agilizando e vai dando certo para a honra, glória e louvor do nome de Jesus. Glória, você vai compartilhando, você vai divulgando o nosso trabalho, divulgando a nossa live, para que nós possamos alcançar um bom número de pessoas aí, tá certo? Leitura bíblica em classe, ela se encontra em Mateus, capítulo 7, versículos 28 e 29, Atos, capítulo 13, versículo 1, Romanos, capítulo número 12, versículos 6 e 7, Tiago, capítulo 3, versículo número 1, que nos diz, Mateus 7. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, não como os escribas. Atos 13. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Romanos capítulo 12, versículo 6, versículo 7. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Tiago capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Nós já falamos na questão das duas características do professor, no sentido da palavra de Deus. Em primeiro lugar, responsabilidade. Em segundo lugar, recompensa. Nós já abordamos aqui nesse vídeo. A nossa introdução, glória a Deus, vai nos dizer o seguinte. Vamos lá para a introdução, que nos diz o seguinte. O ministério do ensino da palavra é primordial para a igreja exercer o discernimento no que tange ao tempo em que vive, culturas, teologia, filosofias, etc. Tão importante é a função do mestre na igreja, que as escrituras declaram o quanto ele deve esforçar-se intelectualmente para exercer tão nobre tarefa. Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 7, que nós lemos, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. E 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, onde Paulo vai exortar Timóteo, dizendo, olha, persiste em ler, exortar e ensinar. Persistir é uma coisa que fala de continuidade. Persistir é ser contínuo em ensinar, exortar, né? Tudo isso aí é relacionado à questão do ensino. E é uma tarefa importante, indispensável, que exige muito de quem a desempenha. Glória a Deus. Meus queridos, a introdução diz que o ministério do ensino da palavra é de primordial importância para exercer o discernimento no que tange ao tempo em que vivemos, né? A igreja, o discernimento da igreja. Essa questão do discernimento, ela é aprimorada, ele é aperfeiçoado através do ensino da palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, ela se titula como uma chama, né, como uma luz que brilha nas trevas, é a palavra de Deus. É tanto que o salmista, no Salmo 119, no versículo 105, ele vai dizer, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus, ela nos proporciona o discernimento
para nós discernirmos entre o que é certo e o que é errado, entre o que é bom e o que é ruim, entre o que é verdadeiro e o que é errado. Nós temos que buscar a cada dia nos aprimorarmos na questão desse ensino, para que tenhamos um discernimento mais apurado, para que não venhamos a ser enganados, engordados pelos falsos ensinos, pelos falsos mestres que nós iremos tratar aqui, e por muitas outras coisas que nos rodeiam, que o mundo oferece, né? O mundo está aí com seus pratos, está aí com as suas ofertas para o crente, mas o crente que busca discernimento através do ensino da palavra de Deus, ele não vai se engordar, ele não vai se enganar com todas essas coisas. É por isso que é importante, é primordial esse ministério, esse dom de ensino. A igreja deve a cada dia valorizar, deve a cada dia buscar, né, o conhecimento, aproveitar a existência desses homens, dessas mulheres de Deus, que são vocacionados por Deus para o ensino, e aproveitar para crescer, para buscar esse discernimento. Tão importante é a função do mestre, que fala do intelectual. Vamos dizer que, claro, que a questão intelectual, ela tem que ter mão dupla, né? Jesus, lá em Mateus capítulo 22, versículo 29, ele falou, diz assim, para os saduceus: vocês erram muito, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O conhecimento, ele tem que vir junto com o poder. É leitura da palavra de Deus, estudo da palavra de Deus, acompanhado de oração. E essas duas têm que caminhar juntas, né? Para que a pessoa possa ter equilíbrio, tanto no conhecimento da palavra, na leitura da palavra, como também no espiritual com Deus, que é através da oração. O nosso documento na introdução fala sobre esforçar-se intelectualmente. Claro que tem que haver esse esforço. Nós iremos tratar no terceiro ponto com relação a essa questão da intelectualidade. Mas deixamos bem claro aqui na introdução que é importantíssimo que não somente a questão intelectual, no quesito que se fala do conhecimento, né, da palavra de Deus, na busca de uma formação. Isso não é errado, é certo também, mas também não podemos esquecer da questão da oração, porque Jesus disse que os saduceus erravam muito, não conhecendo a palavra de Deus e nem o poder de Deus. As duas coisas, elas caminham juntas. Essa é a nossa introdução. E aqui é uma tarefa importante, indispensável, que exige muito. É por isso que Paulo, lá em Romanos 12, versículo 7, que nós já lemos para os irmãos, vamos repetir novamente, ele diz que se é ensinar que haja dedicação, é um esforço, é uma árdua tarefa também, assim como nós falamos sobre a questão do pastor, né, do ministério de pastor. É uma árdua tarefa aquele ou aquela que quer, que deseja esse ministério de ensino. Tem que se haver um esforço, uma busca, faz que nem os irmãos, muitas vezes a gente vê os irmãos falando essa questão de queimar a pestana, né? De estudar, de a cada dia estar meditando no assunto que vai se tratar, de estar pesquisando em outras fontes, para trazer um conteúdo que venha trazer um crescimento, uma edificação para os seus alunos. O professor e a professora, ele se esforça muito. Ele não, você acha que a leitura é apenas uma leitura, é apenas umas anotações? Não é muito mais do que isso. A questão da oração, a questão do esforço intelectual, do esforço de estar estudando, de estar meditando, de estar buscando todo dia aquele conhecimento para passar para a igreja. Por isso que o irmão diz aqui que exige muito, né? Exige muito de quem desempenha esse ministério. O nosso primeiro ponto, meus queridos, amados irmãos, estamos aqui o irmão Antônio Edivaldo, glória a Deus, Antônio Edivaldo Gomes, a paz do Senhor, varão. Amém. Deus te abençoe e obrigado pela sua companhia aqui conosco. O primeiro ponto nos diz: Jesus, o mestre por excelência. O primeiro subponto: o mestre da Galileia.
doutor incomparável. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Mateus capítulo 4, versículos número 23. Doutor incomparável, o mestre dos mestres. Jesus, ele é incomparável, porque ele é o mestre dos mestres, é o doutor dos doutores. Ele é por excelência, né? Ele é por excelência, o mestre por excelência. E eu até notei aqui, quando se fala o mestre da Galileia, Galileia era um conglomerado, né, de cidades. E também é chamada da Galileia das Nações, ou a Galileia dos Gentios. E a gente pode entender que por essas expressões, em que chamavam Jesus o Galileu, ou o mestre da Galileia, muitas vezes trazia até a questão do desconhecido. Jesus era um desconhecido e ao mesmo tempo um desacreditado, porque veio de um lugar, de uma região que muitas vezes era desprezada pelos judeus. E quando fala do mestre da Galileia, fala exatamente essa questão de desconhecido e desacreditado, isso no início do seu ministério. Também acontece muitas vezes com o professor, né? Ou na maioria das vezes acontece. O professor muitas vezes ele aparece no começo de forma desconhecida e até muitas vezes desacreditado. Mas o decorrer do tempo, o passar do tempo e a sua busca, e aquela busca pelo aperfeiçoamento e a sua vontade, o seu desejo vai fazendo com que ele vá crescendo, assim como Jesus. O capítulo 4, versículo 23 de Mateus, ele vai falar do tríplice ministério de Jesus, que era pregar o evangelho, curar os enfermos e ensinar a palavra. Esse era o tríplice ministério de Jesus. Antonésia Lima, boa noite, Antonésia Lima, glória a Deus, que bom estar vendo você aqui conosco. Deus abençoe sua vida, sua família. Muito obrigado pela sua companhia. A irmã sempre está conosco, a irmã Antonésia Lima, e eu louvo a Deus pela vida dela e pela vida da sua família. Pois bem, é o tríplice ministério. Vai falar de pregação, Jesus pregando, Jesus curando e Jesus ensinando a palavra. No caso que nós estamos estudando hoje, estamos falando sobre a questão do ensino. Jesus como mestre da Galileia. Como mestre que no início do ministério era desconhecido e desacreditado, unicamente por causa de sua origem, por causa de sua referência à cidade ou ao conglomerado de cidades que era a Galileia. E no ministério terreno, seus sermões, ensinos e discursos eram inflamados pelo amor às pessoas. O ensino da palavra de Deus, além dessa questão do conhecimento da palavra de Deus, da oração, é necessário que haja amor. É necessário que haja amor por parte daquele que exerce esse ministério. Porque quando nós amamos e pegamos o exemplo de Jesus, que Jesus ele ensinava, seus sermões, seus ensinos, eram inflamados pelo amor. Jesus ele demonstrou o seu amor em todos os aspectos da sua vida, em todos os momentos da sua vida, sejam momentos menos como momentos mais difíceis, no momento de bonança, como também no momento de dureza, de aflições, na qual Jesus passou. No momento da cruz, Jesus estava crucificado, mas ele ali deu uma prova do seu grande amor, quando olhou para o céu e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É aí, neste momento, que é demonstrado o verdadeiro amor. Quando a pessoa está sendo maltratada, a pessoa está sendo magoada, a pessoa está sendo ofendida, perseguida, é no momento da dor que o verdadeiro amor, ele se manifesta. Ele se mostra autêntico e verdadeiro. E isso nós temos aprendido com o nosso mestre da Galileia, o Senhor Jesus. A verdade emanava de Jesus.
Os que o ouviam só tinham duas opções: amá-lo ou odiá-lo. A verdade emana de Jesus. Por que, que a verdade emana de Jesus? João capítulo 14, versículo 6, vai nos ensinar e nos dizer que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O próprio Jesus é a verdade. É por isso que a verdade emana de Jesus. Porque Jesus é a fonte da verdade. Glória a Deus. Era impossível ouvi-lo e ficar indiferente. Jesus transtornava a consciência do acomodado e aquietava o coração do perturbado. Veja aqui como é gloriosa a questão do mestre Jesus, do mestre da Galileia. Ele, ao pregar, ao falar, Jesus, ele não, das suas palavras, era impossível as pessoas ficarem indiferentes. As pessoas permanecerem neutras. Ou elas amavam a Jesus, ou elas odiavam. Isso nós vemos de forma bem clara na questão dos discípulos que ouviam o ensinamento de Jesus e o seguiam, né? Com relação aos fariseus, que ouviam o ensinamento, mas o desprezavam. É impossível alguém ouvir a Jesus e ficar indiferente, ficar neutro. Ou ele vai seguir Jesus, ou ele vai desprezar a Jesus e aborrecê-lo, né? Aborrecê-lo, porque a verdade muitas vezes ela machuca e ela traz revolta, principalmente no mundo em que vivemos, na forma de vida, né, que o ser humano está tomando para si nos últimos dias. É impossível você pregar a verdade, você falar do amor de Deus, e muitas vezes você não encontrar alguém que fique com raiva, que fique odiando você, ou aborrecido com a sua forma de agir, com a sua forma de pregar, com a sua forma de ensinar, e principalmente quando é propagado o evangelho de Jesus, porque o mundo ele é revoltado, né? Ele não aceita, o sistema não aceita o evangelho de Jesus. Jesus disse que o mundo ele jaz do maligno. O sistema, nós falamos aqui não é as pessoas, é o sistema que coopta, né? Coopta essas pessoas para fazerem parte do seu sistema. E quando a pessoa faz parte do sistema, ela vai contra o evangelho de Jesus. Esse aqui é o nosso primeiro subitem. O segundo é o do mestre divino. Em visita a Jesus, o mestre da lei chamado Nicodemos, glória a Deus, educado nas melhores escolas religiosas de Israel e grande conhecedor das escrituras hebraicas, reconheceu em Jesus um personagem incomum de seu tempo. Esse mesmo fariseu, que era príncipe dos judeus, afirmou que o nazareno não poderia fazer o que fazia se Deus não fosse com ele. Jesus é chamado mestre cerca de 45 vezes ao longo do Novo Testamento. Jesus é chamado de um mestre divino. Colossenses capítulo 2 e o versículo 3, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da ciência e da sabedoria. Colossenses capítulo 2 e o versículo de número 3. Jesus, ele é mestre divino. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Toda sabedoria e toda ciência estão em Jesus. É tanto que o princípio da sabedoria, ele parte do temor de Deus. Quando a pessoa tem temor de Deus, ela reverencia a Deus, ela adora a Deus, ela reconhece a Deus como Criador, provedor e sustentador de todas as coisas. Essa pessoa já parte de um princípio de sabedoria. Porque em Deus habita toda sabedoria e toda a ciência. Tanto você vai encontrar essa referência lá no Salmo 111, no versículo 10, como também você encontra no Salmo 9, acho no versículo número 8, ou é no versículo 10, que vai falar que o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Também em Provérbios capítulo 1, versículo 7,
também fala também desse princípio do temor de Deus, da pessoa que adquire ou busca sabedoria e já dá o primeiro passo certo a partir desse temor, dessa reverência, desse reconhecimento de Deus como o Criador de todas as coisas. Glória a Deus. Esse Nicodemos, ele foi ter com Jesus, isso é bem conhecido. Lá em João, capítulo 3, no Evangelho de João, nós encontramos esse relato. No capítulo 3, que Nicodemos vai ter de noite com Jesus. E Nicodemos viu em Jesus um homem totalmente diferente dos demais homens. E sabendo do que Jesus fazia, dos milagres, da doutrina que ensinava, uma palavra com autoridade, uma palavra provida com sabedoria, né? Uma palavra segura, uma palavra bem estruturada, uma palavra baseada nas Escrituras Sagradas, Nicodemos chega para Jesus e diz assim: olha, eu bem sei que tu vem de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for contigo. Se Deus não estiver contigo, Jesus, esses sinais, essas maravilhas que tu fazes, não seria possível serem feitas. Ele reconheceu Jesus como um mestre divino. Como um mestre divino. E nós sabemos pela palavra de Deus, e nós vemos em toda a Escritura, em toda a palavra de Deus, a evidência da demonstração dessa sabedoria divina na pessoa bendita de Jesus. Se nós fôssemos citar aqui, nós íamos citar muitas coisas relacionadas na Bíblia Sagrada com relação à sabedoria de Deus. Nós citamos Colossenses capítulo 2, versículo 3, né? Que em Jesus Cristo está toda a sabedoria e toda a ciência. E nós vamos ver as respostas de Jesus em toda a Bíblia Sagrada, o ensinamento, as parábolas, tudo que Jesus ensinou, que Jesus falou, estão mostrando, demonstrando de forma clara a sua sabedoria divina e o seu conhecimento, a sua onisciência. Louvado seja Deus. Vamos para o nosso terceiro subitem, tempo passa muito rápido. O mestre da humildade. A fim de ensinar os discípulos acerca da humildade, Jesus levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Este relato está descrito em João, capítulo 3, capítulo 13. Que Jesus pegou uma toalha, cingiu-se com essa toalha, colocou a toalha na cintura e lavou os pés aos discípulos e enxugou com a toalha a qual estava cingida. Nós olhando para o contexto da época, meus amados irmãos e irmãs, nós vamos ver aqui algo diferente. O mestre lavando os pés aos discípulos, quando o normal era o contrário. Eram os discípulos lavando os pés do mestre. Mas o tema aqui, o terceiro subtítulo, vai falar que Jesus ele é o mestre da humildade. Lá em Mateus, capítulo número 11, no versículo 29, Jesus ele vai ensinar aos discípulos algo relacionado à humildade. E quando ele fala da questão da humildade, ele vai trazer os discípulos para o seu exemplo, para a sua conduta, para o seu modo de vida, para a forma como ele agia, como ele tratava as pessoas e como ele se comportava diante dos homens. E vai dizer: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus é o nosso maior exemplo em tudo, seja na humildade, seja no amor, seja na conduta, na palavra, no trato, em tudo. Jesus é o nosso maior exemplo, é o nosso referencial de vida. É Jesus. Se tratou de humildade, é Jesus. E nós devemos aprender com ele a sermos humildes, né? A procurarmos exercitar essa nobre virtude que é a humildade. Nem todo mundo tem essa virtude.
de ser humilde, de se colocar numa posição de humildade. Porque muitas vezes a humildade, ela pode trazer o desprezo, pode trazer a afronta, pode trazer a desvalorização. As pessoas às vezes são humilhadas, são xingadas. Às vezes se paga um preço muito alto pela humildade. Mas nós aprendemos na palavra de Deus, em Provérbios capítulo número 15, versículo 33, dizendo que diante da honra vai a humildade. Que, se quisermos alcançar e obtermos honra, é preciso sermos humildes. Porque antes de chegar à honra, vem a humildade. Se quisermos um dia sermos honrados, sermos tratados com honra, devemos seguir o princípio da humildade. Louvado seja Deus. Esse aqui é o nosso terceiro subponto, né? O nosso terceiro subponto, do primeiro ponto. Vamos para o nosso segundo ponto. Glória a Deus. Nosso segundo ponto vai falar o ensino das Escrituras na igreja do primeiro século. Temos aqui a Antonésia conosco. Louvado seja Deus. Pai do Senhor, povo de Deus. Vanessa Minar, minha irmã, Pai do Senhor, irmã Vanessa. Glória a Deus. Que bom, que maravilha, né? Temos aí vocês conosco, nos acompanhando. E outras pessoas que irão nos acompanhar depois, porque esta live ela ficará gravada e ficará à disposição no meu perfil do Facebook. E depois eu também colocarei no canal, no meu canal lá no YouTube. EBD com J.E.servo. Você pode acompanhar lá as demais aulas que nós já temos lá no nosso playlist do nosso canal. O ensino das Escrituras na igreja do primeiro século. Isso aqui é o nosso segundo ponto. E vai nos dizer. Primeiro subponto. Uma ordem de Jesus. Antes de ascender aos céus de modo solene, Jesus determinou aos seus discípulos que ensinassem todas as nações a guardar todas as coisas que ele tinha ordenado. Mateus capítulo 28, versículo 19 e o versículo número 20. O livro de Atos resiste à obediência dos primeiros apóstolos, no cuidado de cumprir a determinação de Jesus. O ensino das Escrituras na igreja do primeiro século, quer dizer que a igreja primitiva. Quando Jesus ele esteve com os discípulos, ele fundou a igreja, ele tratou de ensinar, ele tratou de colocar, ensinar aos discípulos. E este ensino, ele foi depois dado prosseguimento com os discípulos, com os apóstolos. Eles passaram a ensinar a igreja, porque o próprio Jesus havia dito que em Mateus capítulo 28, versículo 19, versículo 20, que ide por todo o mundo, né? Ide ensinar em todas as nações. Era a ordem de Jesus. Nós temos a grande comissão de Jesus com relação à evangelização, que é em Marcos capítulo 16, versículo 15, quando Jesus diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Essa é a grande comissão para a evangelização do mundo. E nós temos em Mateus, capítulo 28, versículo 19, versículo 20, a grande comissão de Jesus para o discipulado. Pregar a palavra, né, a todo mundo, mas também temos a grande comissão relacionada ao discipulado, ao ensino a todas as nações. E Jesus ele foi bem claro quando falou para a igreja que a igreja devia ir pregar o evangelho. Sim, prega seu evangelho, anuncia o seu evangelho, ganha-se as almas, né? As pessoas se convencem, vêm para Jesus, mas depois tem a questão do discipulado.
É por isso que ele disse: ide e ensinai todas as nações, para que elas guardem aquilo, as coisas que eu vos tenho ensinado, os ensinos de Jesus. É por isso que os apóstolos eles deram continuidade na questão tanto da evangelização, como na questão do discipulado. E isso, até Jesus voltar, a igreja tem que atuar nestas duas áreas. O discurso de Pedro foi um verdadeiro ensino proferido no poder do Espírito Santo. Atos Apóstolos, capítulo 2, 14 ao 40. Se você lê lá em Atos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 40, que é o discurso de Pedro, né, logo após a descida, o batismo com o Espírito Santo, lá nós vamos constatar que Pedro ele discorreu nas Escrituras para poder expor para os judeus que ali estavam aquilo que estava acontecendo naquele momento, que era o batismo com o Espírito Santo, que era a descida do Espírito Santo, que era uma promessa de Deus, foi feita através do profeta Joel, e Pedro discorreu desde Joel, né, e falou de Davi, falou do Salmo 16, falou do Salmo de número 22, se eu não estou enganado, e ele deu uma aula, foi uma pregação didática, trazendo um esclarecimento, passeando pelas Escrituras Sagradas. Louvado seja Deus. Era um verdadeiro mestre, Pedro. Embora não tenha, né, a gente veja que Pedro ele não tinha uma grande intelectualidade no sentido do secular conhecimento. Era um pescador. Mas ele foi capacitado pelo Espírito Santo, porque o dom, o ministério de ensino é um dom dado por Deus através do Espírito Santo, é uma capacitação sobrenatural que o crente recebe para ensinar a palavra de Deus. E aí entra a questão, quando Deus escolhe, ele não quer saber, ele escolhe e capacita a pessoa. Embora Pedro não tenha uma intelectualidade avançada, assim no nível de Paulo e de outros, mas Deus o usava de uma forma gloriosa através desse dom, desse ministério de mestre ou doutor. Glória a Deus. O nosso segundo subitem, né, do segundo ponto, a doutrina dos apóstolos. O texto de Atos 2,42 informa-nos que os primeiros convertidos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Além disso, acrescenta que em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. A doutrina dos apóstolos aqui referida trata-se do conjunto de ensino de Cristo, ministrado por eles de forma constante e eficaz para o crescimento integral dos novos crentes. Vamos lá, vamos discorrer aqui. Lá no capítulo 2:42, fala que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Alguém pode querer interpretar que o ensino aqui se refere à doutrina dos apóstolos mesmo. Mas o que fala aqui, o que é referido aqui, é que a doutrina dos apóstolos ensinavam eram os ensinamentos que eles haviam recebidos de Cristo. Não era conhecimento, não era uma doutrina propriamente dos apóstolos. Era uma doutrina, era um ensino que fora recebido do mestre Galileu, do mestre divino Jesus. E eles estavam repassando para a igreja, para os novos convertidos. Assim como nós estamos fazendo hoje. Tudo que nós ensinamos é de Jesus. É o ensinamento de Jesus. Não é o ensinamento da Igreja Assembleia de Deus, da qual eu faço parte, a qual o irmão Antônio Edivaldo Gomes faz parte, né? Não é. É o ensino de Jesus, é a doutrina do ensino do Mestre, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Assim também os apóstolos faziam,
quando se refere à questão da doutrina dos apóstolos. Era a doutrina, porque era o ensino que os apóstolos haviam recebido de Jesus e estavam passando para a igreja, para os novos convertidos. Olha o que diz aqui, bem interessante. Ó. A doutrina dos apóstolos, aqui referida, trata do conjunto de ensino de Jesus ministrado. Aqui referida, trata-se do conjunto de ensino de Jesus ministradas por eles de forma constante e eficaz. Aqui, vamos ver mais na frente essa questão da continuidade e da eficácia. Mas, bom já olharmos aqui, já atentarmos bem para isso, né? Porque o ensino de Jesus, a qual os apóstolos estavam ensinando, que era o conjunto de ensinos, eles passavam de forma constante e eficaz. Não era algo aleatório. Não era algo raro de acontecer. Era algo que era constante. Constante. Assim deve ser o ensino da palavra de Deus. Deve ser constante. Deve ser dioturnamente. Deve ser algo que vem acontecendo de forma de uma continuidade. Não é algo isolado, aleatório, acaso, não. É algo que tem que ser feito de forma constante. E eficaz. E eficaz. Essa questão da dedicação do mestre, quando se fala de mestre, eu quero abrir também aqui um parênteses, né, para falar a questão do pastor local, daquele que é doutrinador, daquele que transmite o ensino, que dá a doutrina para a igreja a qual ele foi colocado como responsável por este rebanho. A doutrina, ela tem que ser constante e tem que ser eficaz. Tem que trazer edificação para a igreja. Tem que trazer edificação para o rebanho, para que o povo de Deus seja edificado. E isso também envolve essa questão do pastor local como um professor, como um mestre, como um doutor também da palavra de Deus. É por isso que quando nós encontramos em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 4, no versículo 11, se você quiser ler em casa, lê aí, a Bíblia, lê depois, mas vai estar escrito assim, ó. E Deus deu uns para apóstolos, presta atenção, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Veja que a sequência de outros aqui quebrou, né? Quando chega outros para pastores e doutores. Porque é importante, é imprescindível também que o pastor, aquele que tem chamada para presidir, para pastorear, ele tem essa aptidão para ensinar. Ele tem essa capacidade para também trazer o ensino da palavra de Deus. É por isso que é associado às duas, pastor e doutor. Veja que é colocado de forma bem proposital, né? Do apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, quando ele fala nessa questão dos dons ministeriais. Porque os dons ministeriais aqui descritos são apóstolos, pastores, evangelistas, doutores, né, mestres e profetas. E quando chega em pastores, ele associa pastor e doutor, porque o pastor, vou repetir uma vez, é necessário que ele tenha aptidão para ensinar. Não se pode, de forma nenhuma, a pessoa querer assumir uma posição que envolve responsabilidades pastorais, quando a pessoa sente que não tem aptidão para ensinar. Quando a pessoa entende que não tem capacidade para trazer uma boa doutrina, para trazer um bom conselho, né? Não é razoável que a pessoa, pode até ser indicada por causa de alguma coisa relacionada a outras coisas e não a chamada de Deus, aceite essa posição. Porque vai ser prejudicial. Eu canso de falar, às vezes, eu falo sempre nas minhas lives, e também nos meus estudos, quando eu estou ensinando na palavra, cabe esse assunto, eu sempre comento
e digo, ó, pastor, é vocação, é chamada de Deus. Não é a pessoa que toma para si essa posição. É esperar Deus chamar, é Deus quem chama. Quando a pessoa toma para si, a pessoa não tem essas qualificações, ela vai prejudicar tanto o seu ministério, como vai prejudicar a igreja a qual essa pessoa for presidir. Porque não está aí inserido atribuições, características de um pastor, de alguém que é chamado para apacentar, para cuidar, para proteger, para alimentar. E isso é de muita responsabilidade. Já vi pessoas, vou repetir uma vez, acho que nas outras lives eu já falei isso, eu já vi pessoas fazer de tudo para querer tomar para si essa posição, quando a pessoa, na verdade, não tinha agregado em si atributos essenciais para exercer esse ministério. E foi prejudicial tanto para ele, que sofreu muito, padeceu muito, e fez também a obra sofrer. É altamente nocivo. É por isso que eu sempre aconselho, eu sempre falo, não queira tomar para si, não se apresse, deixa Deus confirmar. Se Deus tem uma obra, tem um ministério na sua vida com relação ao ministério pastoral, ao ministério de ensino da palavra de Deus, deixa Deus trabalhar, deixa vir no tempo de Deus. E Deus vai te honrar e vai te levantar, e o teu ministério será próspero. Tanto você será abençoado, como a igreja, a qual você será colocado como responsável, também será abençoado, e assim ambos são edificados. Glória a Deus. Ensinamento persistente, é o versículo 3, o terceiro subponto. Ensinamento persistente. Os primeiros mestres das Escrituras foram os integrantes do colégio apostólico. Nós falamos de Pedro, né? Aqui. A igreja começou nas casas onde o ensino era ministrado a pequenos grupos nos lares, falando aos anciãos de Éfeso. O apóstolo Paulo, olha o que diz aqui o apóstolo Paulo, mostrou-se como um verdadeiro mestre que ensinava publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Deus havia preparado homens para ensinar e levantado doutores na igreja em Antioquia, Atos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1. O Pai Celestial igualmente deseja levantar mestres em sua igreja. Vemos dias em que este ministério nunca foi tão necessário. Eita, isso é a pura verdade, viu? Glória a Deus. Vamos lá. É um ensino persistente. Nós já falamos um pouco sobre essa questão do ensino continuado. O ensino da palavra de Deus, o discipulado, ele deve ser continuado, deve ser persistente. Não pode parar. Ele tem que ser algo feito diuturnamente. O pastor, o líder da igreja, ele tem que buscar desempenhar essa função e levantar pessoas que tenham aptidões também para trabalhar na questão do ensino, na persistência. Eu falei nós lemos aqui em Timóteo, capítulo 4, versículo 13, quando ele vai exortar Timóteo, diz assim, olha, persiste em ler, exortar e ensinar. Fala de persistência, fala de continuidade, fala de algo ininterrupto, que não pode ser interrompido. Quando o ensino da palavra de Deus ele é interrompido, ou ele é prejudicado, a igreja é prejudicada. A igreja perde. Porque o ensino ele tem que ser persistente e tem que ser contínuo. Não pode parar. É isso a causa, meus queridos, amados irmãos e irmãs em Cristo, de eu ter me colocado à disposição nesse momento de pandemia. Mesmo sabendo que é complicado, é difícil você trabalhar assim pela primeira vez
nessa questão dessa transmissão desse trabalho de ensino, mesmo sabendo que eu poderia cometer gafes como eu cometi, mesmo sabendo que não é a mesma coisa de você ensinar como numa sala de aula, porque na sala de aula você tem a dinâmica, a questão da dinâmica, em que você ensina e os alunos estão ali participando juntamente com você. Fica mais fácil de você ensinar. Não é fácil ensinar através da internet, através de vídeos. Não é fácil. Principalmente para quem já estava acostumado a tratar de forma pessoal com os seus alunos. Não é fácil. Mas mesmo assim, eu me coloquei à disposição e disse, Senhor, eu me preocupei em ver as pessoas, a igreja, ficar sem receber este ensino durante tanto esse período. Ter o corte, ter a descontinuidade do ensino. O ensino parou, as igrejas fecharam, os templos fecharam. Não havia aula presencial da escola bíblica dominical. Nós sabemos que existem os irmãos que pregam também, que ensinam também, mas eu me preocupei muito em dizer, não, mas parou, como é que vai ficar a questão do ensino, como é que vai ficar a questão da lição, porque o assunto é tão bom, tão importante, e Senhor, eu vou fazer essas aulas, mesmo sabendo que eu posso não ter muito sucesso na questão da forma como eu vou fazer, porque eu não tenho experiência, eu não sei como é, porque vai ser que é diferente. E eu estou sentindo na pele o quanto é diferente. É diferente de você estar presencialmente, como eu já falei, na aula presencial, você tem uma dinâmica. E isso ajuda muito o professor. Um irmão participa, outro participa, aí você vai ali, junta tudo, e você vai trazendo um ensino dinâmico. Mas eu disse, não, eu vou enfrentar. Eu vou fazer porque eu estou vendo que vai ter uma interrupção no ensino. E eu vou me colocar à tua disposição, Senhor, para que haja essa continuidade, para que essa continuidade não seja quebrada. E eu acredito, eu creio, eu acredito piamente que, embora eu tendo errado muitas vezes, pela minha inexperiência com relação ao assunto, com relação ao assunto não, perdão, com relação à câmera, né? O novo, aqui é um novo. Eu tô fazendo algo novo, que eu nunca tinha feito na minha vida. Eu via os irmãos fazendo, eu via as pessoas fazendo, mas eu não sabia como era. E quando eu comecei, eu vi que era difícil. Não é fácil, irmão. Não é fácil, é complicado. Entendeu? E você erra, você esquece, você fica nervoso, e muitas vezes... Eu agora que estou começando a me adaptar um pouco, mas eu mesmo assim, eu vi a necessidade de de dar uma continuidade, de não deixar quebrar, de não deixar parar essa questão do ensino, porque é algo que é primordial, é de suma importância para a igreja. Esse conhecimento trata-se, como eu falei no começo, de discernimento. Quanto mais discernimento por parte da igreja, mais preparada, mais firme a igreja estará. E mais fortalecida contra os falsos ensinos, contra os falsos mestres. Louvado seja Deus. E eu estou aqui. Graças a Deus, estou aqui, não estou não. Estou crendo na missão a qual eu fui incumbido de fazer. E acredito que está tendo muito êxito, porque eu já tenho ouvido o testemunho de pessoas que têm louvado a Deus pela minha vida, pelo que eu estou fazendo, e pelo ensino que está sendo transmitido, e isso já me alegra muito. Já me alegra muito, mesmo que tenha sido, vamos dizer assim, com tantas dificuldades, mas eu acredito que está dando tudo certo, e isso tudo para a glória de Deus. É o que é o mais importante, né? Para a glória de Deus. Irmão Clébio Pereira, a paz do Senhor. A paz do Senhor, meu querido. Luciana Souza, boa noite. A paz do Senhor, irmã Luciana, sempre conosco. Irmão Clébio Souza também sempre conosco. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Amém?
Vamos lá, vamos continuar. Ó, vamos para o capítulo de número 3. Estamos encerrando já 1 hora. Já o tempo passa rápido, irmãos. 1 hora, eu vou encerrar já, tá? Vamos já encerrar. Terceiro ponto. A importância do dom ministerial de mestre. Uma necessidade urgente da igreja. Essa questão do dom do mestre, do professor, é uma necessidade urgente. Para o ministério de ensino ser eficaz na igreja local, é preciso haver pessoas vocacionadas. Olha o que eu falei no começo, né? Eu sempre falo isso. Olha o que diz Efésios capítulo 4, versículo 1. Eu estou com a Bíblia aqui. Efésios capítulo 4, versículo 1. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo com relação a essa questão da vocação. Efésios capítulo 4 e o versículo de número 1. Porque ser mestre, ser pastor e qualquer outra função ministerial é preciso ter vocação. Não é somente a pessoa querer, né? A pessoa querer, não, eu quero ser isso. Não é assim, não. Tem que ter vocação, tem que ter chamada. Rogo-vos, olha aqui, ó. Efésios capítulo 4, versículo. Se você quiser anotar, anota aí. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Olha o que aqui Paulo ensina. Paulo fala assim, eu, prisioneiro do Senhor, servo de Deus, rogo-vos, suplico a vocês, que andeis como é digno da vocação que fosse chamado. Todos nós, cada membro da igreja do Senhor, ele tem uma vocação. Ele tem uma chamada. Ninguém fica parado na obra de Deus. Não pense que alguém fica parado, só fica parado se quiser. Mas todo o povo de Deus, todo aquele que é chamado, todo aquele que faz parte da igreja, que faz parte do corpo de Cristo, ele tem uma vocação. Assim como a Bíblia compara a igreja como corpo, né? Cada um corpo, que nós somos o corpo de Cristo, o corpo é a igreja, a cabeça é Cristo, todos os membros do corpo têm uma função. Assim também é a igreja do Senhor. Ela é composta por membros, por pessoas, e cada uma dessas pessoas, elas têm uma vocação dada por Deus. Agora nós devemos buscar, nós devemos entender qual é a nossa vocação. Existem várias funções, assim como o corpo, né? O corpo tem as mãos, tem os olhos, tem os ouvidos, tem a boca, tem o nariz, tem as pernas, tem os pés, tem os dedos, tem o coração, e aí por aí vai. Cada um com a sua função. Assim também é o corpo de Cristo. Nós devemos buscar saber qual é a nossa vocação. Você pode ter a vocação de louvar, o ministério do louvor, o ministério da palavra, de pregação, o ministério de oração, porteiro, e etc. De aconselhamento, o ministério de presidir, e por aí vai. Existem muitos. É só nós buscarmos qual é a nossa vocação. Qual a minha chamada? Qual a minha chamada? Você que está me ouvindo nesse momento, qual é a sua chamada? O que você acha? Qual é a sua chamada? Você já parou para pensar? Qual é a sua chamada? Qual é a sua vocação que você tem mais afinidade, que você sente mais para fazer? É louvor? Não sei, você que sabe. E é isso que Paulo está nos ensinando. E aqui também nos ensina na revista, né? Que nós devemos fazer porque existe a questão da vocação. Cada um é chamado conforme a vocação dada por Deus. Busque em Deus, ore e Deus vai lhe mostrar qual é a sua vocação. Não são todas as pessoas que reúnem informações exegéticas, históricas e literárias da Bíblia, aplicando-as como é necessário. Deus concede à sua igreja mestres e é preciso que ela invista neles também. O mestre, o professor de escola bíblica, ele tem que ser uma pessoa que busque a cada dia progredir. Ele pode ser uma pessoa que comece de forma
nível mais baixo, vamos dizer assim? Sim. Sem tanto conhecimento, sem uma formatura, né? Pode. Existem muitos professores aí que às vezes eles não têm uma boa formação no sentido de secular, né? No sentido secular. Eles não têm um grau de instrução elevado. Mas são pessoas que recebem o dom de Deus e transmitem o ensino da palavra de Deus, porque são capacitados por essa capacitação sobrenatural do Espírito Santo. E ensinam. Mas isso também não quer dizer que a pessoa também não possa buscar uma formação, se aperfeiçoar, fazer um curso de teologia, uma formação teológica, adquirir livros, né? Não quer dizer isso não. Entendeu? A pessoa pode buscar se aperfeiçoar. A cada dia, desenvolver e aperfeiçoar aquilo, o ministério ao qual ele foi chamado. E aqui outra coisa muito interessante que eu não vou deixar de falar, a igreja, ela deve investir nessas pessoas. A igreja, ela deve fazer um esforço para capacitar essas pessoas. Veja que às vezes a pessoa diz assim, uma igreja não é empresa. Mas vamos pegar do princípio da empresa, né? A empresa, ela pega algum dos seus funcionários, e ela capacita funcionários para exercerem as funções dos seus respectivos lugares. Tem exemplo de empresas que levam pessoas para fazerem curso em São Paulo, em Brasília, e em outros lugares do Brasil e do mundo, buscando uma capacitação, um aperfeiçoamento para aquele profissional. Ela está investindo naquele profissional. E isso vai trazer lucro para ela. Ela faz isso, mas ela tem lucro. Ela vai investir, mas ela vai ter um retorno. A igreja também, ela pode ter essa visão. Não é errado ter essa visão na questão de investir nos professores, na capacitação das pessoas que são vocacionadas por Deus para exercer essa função, esse ministério. A igreja pode ajudar, pode investir, pode pagar um curso teológico, pode preparar ela mesma, ela pode ter uma formação, um curso teológico para os seus professores. Ela pode fazer esse investimento, ela deve fazer esse investimento, para que ela possa ter um corpo de professores capacitados, preparados de forma teológica, intelectual, para ensinar a igreja. Isso vai trazer benefícios, muitos benefícios para a igreja. Isso é importante nós salientarmos aqui nesse comentário. Muitas vezes, por absoluta falta de preparo dos obreiros, predomina a superficialidade bíblica, a infantilidade espiritual e o aumento do engano promovido pelas astúcias dos falsos mestres. Isso aqui é o que eu disse, a questão do investimento. Isso aqui vai preparar o professor para ele não falar coisas que não deve falar na igreja, no momento da aula. Passa para a igreja uma insegurança, porque quando o professor ensina algo que não é de acordo com a palavra, a classe vai ficar insegura com relação àquele professor. Mas quando o professor ensina de forma autêntica, verdadeira, a igreja ela passa a ter segurança para os ensinos daquele professor, daquele mestre. E isso vai evitar a questão dos falsos ensinos, da superficialidade do conhecimento da palavra de Deus, das infantilidades que acontecem ainda hoje, né? A gente vê muita infantilidade nas igrejas, muitas vezes, por falta de conhecimento, por falta de preparo, de professores, de doutrinadores que tragam um verdadeiro ensino para que os seus alunos, os seus liderados, sejam pessoas com discernimento espiritual, com maturidade espiritual, para
não fazerem coisas que não agradam a Deus, que não estão de acordo com a palavra de Deus. Segundo subitem, a responsabilidade de um discipulado contínuo. Novamente, eu gostei dessa revista, dessa questão, porque ela vai bater de algo muito importante, que é a questão da continuidade do ensino. Veja o que diz em Provérbios capítulo 4, versículo 18. Diz que a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Isso aqui fala de continuidade. A luz do justo, ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós podemos pegar este exemplo e trazer para a questão do ensino. Quanto mais se aplica o ensino e dá persistência e continuidade ao ensino, mais teremos pessoas preparadas, com discernimento espiritual, para darem prosseguimento na obra e não termos problemas com meninice e com falsos ensinos dentro da igreja. Estamos acostumados a pensar que o discipulado termina quando o novo convertido é batizado. Olha a coisa equivocada, né? Não há nada mais equivocado. O Senhor Jesus chamou-nos para ser os seus discípulos por toda a vida. Por isso que ensina e instrui os crentes para a maturidade da fé. É um aprendizado, diário, permanente, persistente e contínuo. Tanto para quem é discipulado, novo convertido, como também para quem está discipulando, para o professor. Não pense que o professor, ele não aprende no dia a dia. Não existe ninguém que possa dizer que sabe de tudo, que não precisa mais de ensino. Isso é falta de sabedoria. Eu não sei, eu tenho um sábio que disse, uma certa vez, não lembro qual o nome dele agora, que ele disse uma vez: uma coisa sei, é que nada sei. Nós aprendemos a cada dia. O aluno aprende com o professor e o professor aprende com o aluno. Isso é altamente, comprovado. Não podemos de forma nenhuma querermos acharmos que já sabemos de tudo. Que o professor, ele aprende mais porque ele estuda mais. Mas ele sempre estará em contínuo aprendizado. E isso de forma diária, permanente e contínua. Louvado seja Deus. Não podemos deixar nem parar de aprender nunca. Temos que estar sempre aprendendo e buscando o conhecimento na palavra de Deus, para que possamos nos aproximarmos mais de Deus. Vamos lá. Terceiro item do terceiro ponto. Requisito necessário aos mestres. Apresentaremos alguns requisitos importantes para a igreja reconhecer pessoas com o dom ministerial de mestre em nossa época. Vamos lá. Primeiro, um salvo em Cristo. Não pode haver dúvida quanto à própria experiência salvífica por parte do vocacionado para o ministério do ensino. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículos 10 ao versículo número 13. Vamos pedir aqui 2 Timóteo, capítulo 2, que diz assim, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 10 ao versículo número 13. Quer dizer aqui, estou aqui com a Bíblia aqui sempre preparada. Vamos lá. 10 ao 13. Vamos lá, vamos ler aqui, para a gente... E com todo o engano da injustiça, segundo Timóteo, vou ter meio que pessoal licença. Segundo Timóteo, está aqui. 2 Timóteo, capítulo 2, e versículo número 10 ao versículo número 13, que nos diz o seguinte, vamos lá. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se nos negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. A questão do mestre, do professor que é vocacionado, ele ter certeza da sua salvação.
ter convicção da sua salvação, para que ele possa também ter convicção daquilo que está ensinando. Se nós não tivermos convicção da nossa salvação, de que Jesus é o nosso Salvador, de que nós somos filhos de Deus, de que a palavra de Deus é a verdade, como é que a gente vai ensinar, né? Tem que ter essa convicção. B, o hábito de ler. O professor ele tem que ler, o professor, né? Então, o maior problema no Brasil isso é cultural. Isso é cultural. O maior problema do brasileiro é não gostar de ler. O brasileiro, de forma cultural, isso é um problema sério. Isso está em todos os brasileiros. O brasileiro não gosta de ler. Mas nós temos que quebrar esse tabu. Nós temos que quebrar essa cultura ruim. Isso é ruim, né? É ruim para o povo. Um povo que não lê é um povo escravizado pela ignorância. Nós temos que quebrar esse paradigma. Principalmente nós, povo de Deus, temos que procurar a cada dia ler, mas ler mesmo a palavra de Deus, estudar, né? Ler meditando a palavra do Senhor. O professor, ele tem que ter essa aptidão, esse desejo de ler, esse desejo de estar estudando não somente as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, mas os livros extras bíblicos também. Nós temos muitos livros extras bíblicos que nos ensinam muitas coisas que nos ajudam a preparar uma aula maravilhosa. E isso nós temos que colocar em prática, quebrar esse tabu de que o brasileiro não gosta de ler. Mas nós temos que ler, temos que estudar a poderosa palavra de Deus. Vamos aqui para o nosso terceiro subponto. Nós estamos encerrando, irmãos. Eu peço perdão há mais de uma hora. E aqui, ó. Aqui. Terceiro, preparo intelectual. A Bíblia é o instrumento de trabalho do ensinador cristão. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. É a Bíblia Sagrada. É o nosso instrumento de trabalho todos os momentos. Considerando este livro milenar, veremos que a cultura e o mundo da Bíblia são diferentes do nosso. Por isso o mestre deve compreender o mundo da Bíblia, suas questões culturais, linguísticas, exegéticas, etc. Para não fazer apelações fantasiosas, apresentando-os como uma exposição da palavra de Deus. A questão preparo intelectual. O preparo intelectual aqui fala da questão da pessoa buscar conhecimento. Conhecimento secular não é ruim. Conhecimento secular, ele usado da forma certa, ele é bom. Ele pode trazer muitos proveitos para a nossa vida e até nos ajudar na questão da explanação da palavra de Deus. Agora eu quero falar uma coisa com relação a isso, que nós temos a Bíblia como a nossa regra de fé e prática. Pronto, a Bíblia é inquestionável. Mas isso não quer dizer que nós não possamos usar outros livros, outras fontes extras bíblicas, para aprimorarmos o ensino e o aprendizado da palavra de Deus. Olha um exemplo aqui que eu encontrei, 2 Timóteo, capítulo 13, capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4, e o versículo 13. O que é que diz aqui? O que é que o Paulo diz? Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Isso aqui é uma das referências. Tem outras. Mas Paulo, ele usava livros extras bíblicos, vamos dizer assim, como fontes, como auxílio para expor melhor a palavra de Deus. Ele tinha outros livros, né? Ele tinha outras fontes também que ele extraía. Isso nós podemos fazer. Porque às vezes tem pessoas que por ignorância não usam outros livros. Não, o único livro que eu devo usar é a Bíblia Sagrada. Claro que a Bíblia Sagrada, vou repetir novamente aqui, é a nossa única regra de fé e prática. Nossa fé está baseada, fundamentada na Bíblia Sagrada. Mas isso não exclui
a possibilidade de nós buscarmos conhecimento em fontes, em livros extras bíblicos. Pode-se buscar, como o apóstolo, a palavra de Deus mesmo diz assim, examinai tudo e retende o bem. Tá bom? Um coração em chamas. Martin Lloyd Jones dizia que a verdadeira pregação era teologia em fogo. É vontade de Deus que o vocacionado ao ensino utilize os avanços da ciência bíblica para pregar a palavra de Deus na força ou no poder do Espírito Santo. Precisamos alcançar as mentes e os corações dos nossos dias. E isto apenas será possível quando tivermos obreiros com uma mente bem preparada e conectada a um coração em chamas e apaixonado por Jesus. Glória a Deus. O nosso terceiro D, né? Um coração em chamas. Quer dizer, o que é que está escrito lá em Levítico capítulo 6, versículo 13? O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Isso quer dizer que a nossa vida, o nosso ser, deve ter sempre a chama do Espírito Santo acesa. Para tudo, tanto a pregação da palavra de Deus, para a questão da evangelização, como também na questão do discipulado, do ensino. É necessário que haja acesa no coração do mestre, do professor, a chama do Espírito Santo, para que ele, através da chama do Espírito Santo e um preparo intelectual também associado a isso, venha tocar o coração e a mente dos seus alunos e todas as pessoas que o possam acompanhar, que estejam ali na sua classe. Que Deus em Cristo os abençoe. Esta foi a lição número 10 que nós tratamos. E eu agradeço a Deus pela oportunidade, pela companhia de cada um de vocês. E estamos aqui, irmãos, pedimos a oração de cada um de vocês. Você possa orar por nós, possa nos apresentar para que nós possamos a cada dia estarmos sempre à disposição de Deus. Não é fácil, as lutas são grandes, as adversidades são imensas e muitas outras coisas que se levantam dia a dia, mas acredito que confiando em Deus, confiando na oração de cada irmão, de cada irmã, de cada amigo, de cada amiga, nós iremos continuar fazendo a obra de Deus. Tá bom? Estaremos de volta na próxima sexta-feira com a lição número 11. Já está terminando esse trimestre, já estamos no último mês do terceiro trimestre. E em breve estaremos no terceiro trimestre, se Deus permitir, mas antes nós iremos trabalhar aqui nessas últimas 3 lições que ainda restam e com certeza serão de extrema importância e edificação para as nossas vidas. Que vocês possam acompanhar as outras aulas aí no canal, no nosso canal, no YouTube, EBD com J.E.Servo. Eu irei mudar esse nome, porque eu acho esse nome um pouco complicado. Eu irei mudar, mas também continuará com os mesmos conteúdos, tá certo? Deus em Cristo vos abençoe. Agradeço a Deus pela companhia de cada um de vocês e que a paz, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um. E eu agradeço a todos pela companhia, pelo carinho de cada um, e em nome de Jesus. Deus abençoe, um ótimo final de semana para todos também. Amém.